Muito bem, vamos falar aqui de SEO, Search Engine Optimization, só que agora o 2.0, ou seja, o SEO antigo já não está funcionando mais porque nós temos a entrada do GPT, do Gemini, do Perplexity, do DeepSeek e outras ferramentas de inteligência artificial, buscadores de inteligência artificial, plataformas de inteligência artificial, e isso tudo na prática se resume a temos muitos robôs, muito mais robôs hoje, lendo, indexando conteúdo do que nós tínhamos há 2, 3, 5 anos atrás. E as empresas que fazem SEO, as empresas que querem ter indexação orgânica na internet, elas precisam adaptar os seus conteúdos para essa nova lógica da IA generativa, ou seja, das ferramentas de inteligência artificial que vão ler o seu blog, vão ler o seu site, não apenas como se lia por meio de palavras-chave, mas agora elas são mais inteligentes, elas conseguem ler contextos. Então, o SEO 2.0 é um SEO contextualizado, adaptado para otimização de motores de busca na era da IA. Beleza? Vamos aqui ver estes tópicos nessa mini aula. O SEO mudou, agora é SEO para IA. A busca sem cliques é um fenômeno novo. Você entra no Google e faz qualquer pergunta, o Google já te dá um resumo, a IA do Google já te dá um resumo daquela pergunta que você faz, e você não precisou entrar em nenhum blog, não precisou ver um vídeo, não precisou acessar um conteúdo denso. A IA tem esse poder de gerar resumos, então nós temos esse fenômeno que cada vez mais os cliques vão ser reduzidos, especialmente para pesquisas educativas, pesquisas de perguntas de topo e meio de funil. O SEO também vai agora além do Google. O Google sempre centralizou o SEO no mundo, mas o GPT não é do Google. Então eu posso, da mesma forma que eu posso ir no Google e fazer uma pergunta, qual é o melhor celular qual é o melhor modelo de celular para eu comprar que tira a melhor foto? Eu posso fazer essa pergunta no Google, como eu também posso fazer essa pergunta no GPT, no Perplexity, no DeepSeek, na IA do Copilot da Microsoft. Então veja que o Google perdeu market share porque tem outros concorrentes ali trabalhando junto. Nós temos novos pilares do SEO, vamos ver como que se otimiza conteúdo para IA, como é que se usa o esquema markup na prática, e depois a gente vai ver ali o SEO para redes sociais. Tem um protocolo, existe um checklist específico de SEO para Instagram, um outro para TikTok, um outro para YouTube. Se você tem um e-commerce ou você precisa fazer um SEO para e-commerce, existem boas práticas de SEO pensando também na IA. E, por fim, um checklist 2.0. Beleza? Então, SEO na prática. A introdução desse material rico aqui, que é o nosso e-book de SEO, que você também pode depois fazer a leitura. Eu vou apenas mostrar algumas partes do e-book para gerar essa mini aula. Otimização para motores de busca não se resume mais a alcançar as principais posições no Google. Com a inteligência artificial avançando e o GPT já sendo um dos sites mais visitados no Brasil e no mundo em 2024, em 2025 e assim por diante, o cenário da indexação de conteúdo mudou. Vamos ver cada vez mais o fenômeno das buscas sem cliques. Veja como o Google exibe resultados. Isso aqui pode alterar conforme os meses vão passando, mas em resumo, qualquer pesquisa hoje no Google, além dele ter o modo IA, que daí você nem mais vê links, né? Você já conversa com a IA direto do Google. Se você ainda vai na questão da busca clássica, ele já te dá um resumo daquilo que você escreveu. E veja, eu não fiz uma pergunta, eu estou colocando aqui técnicas de SEO. E aí o Google já cria um resumo gerado pela IA. À direita ou embaixo ele vai me mostrar as fontes que ele utilizou. E aqui que está o pulo do gato. As empresas agora que querem ser competitivas no SEO, elas precisam ter links confiáveis, e esses links confiáveis vão se tornar fontes utilizadas pela IA, pela DeepSeek, pelo GPT, pelo Perplexity, pelo Gemini. E se você for uma fonte utilizada, você está servindo de fonte para IA e também de referência para IA. E o usuário, se quiser saber mais, ele vai poder entrar finalmente então no teu site. Depois que tem o resumo de IA, você vai ter anúncios patrocinados aqui em rede de pesquisa. Geralmente o Google bota vídeos também e só depois resultados orgânicos.
e aqui geralmente tem um FAQ também de perguntas frequentes. Então o jogo mudou. Isso aqui muda tudo, porque estatisticamente 90% dos cliques ou mais sempre vinham dos primeiros links, ou seja, do que aparece primeiro. Como eu tenho um resumo da IA primeiro, a pessoa vai ler o resumo da IA, estatisticamente falando. Cada 10 pessoas, 9 já vão ler aqui o resumo. Se elas ficarem satisfeitas, elas já vão sair, já vão se dar por satisfeitas. Se elas quiserem saber mais, elas vão ter as fontes e os anúncios pagos. Só depois a parte orgânica. Ok? Então essa é a nova realidade do SEO para Google e outros buscadores. A busca sem cliques. Os buscadores como Google e Bing estão mostrando os resultados por meio da IA de forma que o clique do usuário no site se torne opcional e com o tempo dispensável. O fato já consumado. Cada vez menos cliques são esperados nos resultados orgânicos. As pesquisas mais recentes mostram que pelo menos 30% dos cliques já foram reduzidos na internet por causa da IA trazendo resumos. Okay? Então isso é muita coisa. Cada vez menos clique, menos toques e mais leituras rápidas com resumos de IA. Por isso que cada vez mais as empresas que querem fazer SEO, elas precisam buscar qualidade para se tornarem fontes seguras da própria IA para indexar cada vez mais dentro das IAs. Esse é o jogo, e é um jogo de relevância de marca e o que a gente chama de omnicanalidade. Né? Relevância de marca, agora mais do que nunca, é vital ter uma presença forte e relevante da sua marca na internet, ancorada em backlinks de alta autoridade. Eu já vou trazer aqui o que seriam esses backlinks de alta autoridade. Então, se eu tenho um portal de notícias, ou se a minha marca é forte na internet, ela vai continuar sendo forte e ela tende a ser uma fonte confiável para a própria IA. Se eu não tenho uma marca forte, se eu não fiz um trabalho de SEO nos últimos anos, eu estou começando agora com a empresa, eu preciso criar essa autoridade de marca. Não autoridade de conteúdo, autoridade de marca. Dentro da minha marca, por exemplo, se eu vendo chocolate, eu vou ter sim um blog com receitas de chocolate, eu vou ter que criar um conteúdo muito bem construído para me colocar como um portal, uma fonte confiável de chocolate, de conteúdo de chocolate. A IA vai indexar, vai me colocar como fonte confiável e eu vou ter acesso orgânico. Ok? E a omnicanalidade, o omni aqui é tudo, né? São vários, né? E canais, vários canais ou todos os canais possíveis, que é o conceito de reaproveitar o conteúdo que já existe, mas eu vou transformando ele, eu vou adaptando ele em diferentes formatos. Se eu tenho um blog hoje de receitas, eu posso também ter um canal no YouTube de receitas. E eu posso ter shorts, que é receitas super rápidas. Eu posso ter TikTok também de receitas, com conteúdo mais rápido, dinâmico e mais focado numa faixa etária menor. Eu posso ter um Twitter, um X, né, um perfil no X de receitas com receitas rápidas. É a mesma receita, mas eu vou adaptando em diferentes formatos conforme o canal vai me pedindo. Isso também é importante. Quanto mais conteúdo eu tiver espalhado estrategicamente em diferentes canais, mais presença de internet eu tenho e isso tende a aumentar a relevância da minha marca, para que os motores de IA indexem meu conteúdo como fonte confiável. Okay? E por fim aqui o conteúdo textual, né? Criar conteúdo baseado em tópicos e não mais em palavras-chave isoladas. Isso aqui mudou. Até pouco tempo, antes da IA realmente se popularizar, o foco do SEO era sempre buscar as palavras-chave mais importantes daquele segmento. Por exemplo, eu tenho um e-commerce de chocolate, a palavra-chave mais buscada no Brasil é receita de chocolate ao leite, por exemplo. Então eu vou criar uma publicação só sobre isso. Receitas de chocolate ao leite. Aí eu crio uma publicação enorme de 5.000 palavras, com subtítulos, subtítulos e exemplos, e vou colocando tudo ali naquele post, só sobre aquela palavra-chave. Então se buscava muito conteúdos puros, que respeitassem a palavra-chave. Isso mudou. Agora com o SEO, com a IA, a própria recomendação do Google, inclusive, e dos outros mecanismos de IA, é que você, como a IA é generativa e ela faz leitura contextual, ela quer buscar um blog que tenha não só receita de chocolate ao leite, mas que tenha receita de chocolate amargo, receita de chocolate cacau 70%, receita de chocolate branco,
também quer um blog que tenha conteúdo sobre a origem do cacau, sobre o mercado de cacau, sobre o commodity do cacau, máquinas de cacau, ou seja, tópicos relacionados, que a gente chama em inglês clusters. Essa é a nova estratégia. A nova estratégia de SEO basicamente é, além de você buscar gerar uma relevância de marca, que sempre foi importante, isso aqui envolve autoridade de domínio, buscar adaptação a formatos diferenciados e dentro de vários canais, e por fim, você não trabalhar somente com palavras-chave, mas criar conteúdos em tópicos. Eu já vou dar um exemplo prático disso. Vamos lá, vamos para a evolução do SEO. O SEO 1.0, lá dos anos 2000, a pesquisa básica de palavra-chave, você criava conteúdo sobre a palavra-chave e fazia a construção de backlinks para classificar no Google. O SEO 1.5 já é mais sofisticado, você inclui snippets em destaque, SEO local, por exemplo, o Google Meu Negócio, que funciona muito bem, e conteúdo gerado pelo usuário, depoimentos. Então aqui existem conteúdos mais avançados. Já o SEO 2.0, a indexação de conteúdo impulsionada por IA, envolve busca sem cliques, resumos gerados por IA e otimização multiplataforma. Então as coisas estão evoluindo e a gente precisa acompanhar. Eu acho que vai ficar mais fácil a tabela comparativa. O foco principal, antigamente era somente ranqueamento dentro do Google. Depois a gente se preocupava com o ranqueamento do Google, mas também com a experiência do usuário. Aí veio o celular, né, e os sites responsivos, leitura rápida, carregamento rápido de página, etc. E o SEO 2.0 a gente tem que buscar autoridade, indexação por meio da IA e presença digital em diferentes canais. Aqui a indexação, né, apenas no Google antigamente, agora a gente tem que procurar também indexar nas redes sociais, no e-commerce, nas próprias IAs. Uso de palavras-chave, densidade alta, antigamente. Aqui a gente usava estrategicamente palavras-chave de cauda longa e cauda curta. E por fim, hoje não. Hoje a gente tem que buscar palavras-chave com contexto. Qualidade hoje acima de quantidade. Os backlinks sempre foram importantes, mas agora é mais importante ter backlinks estratégicos, poucos e muito bons, do que muitos medianos. Faz muita diferença você ter backlinks. Por exemplo, quem consegue indexar notícias no G1, no Terra, no UOL, em grandes portais de notícias, se isso fizer sentido para o negócio, vale muito mais a pena uma notícia indexada no G1 do que centenas de notícias indexadas em portais pequenos ou desconhecidos. Porque a autoridade de domínio que o G1 empresta para o teu domínio, se você tiver um backlink follow, é muito grande. Canais de busca, beleza, antigamente era só o Google, depois a gente teve um pouco aí de local search, social media, hoje não, hoje a gente tem que também pensar nos motores de busca com IA. Antigamente, muito antigamente, o conteúdo genérico e repetitivo já era suficiente, né? Inclusive existia aquela prática de você criar vários conteúdos parecidos. Então, pegando ali o e-commerce de chocolate, que é o meu exemplo, eu ia ter uma publicação sobre uma receita de chocolate amargo, uma segunda publicação de chocolate amargo, uma terceira, uma quarta, uma quinta, centenas de publicações de chocolate amargo. Isso já era o suficiente porque o volume indexava. Depois, passou a ser agora um conteúdo que tinha que ser relevante para o usuário e sendo atualizado frequentemente. Isso era importante para os mecanismos de busca. Agora não. Agora a gente tem que buscar reaproveitar o conteúdo bruto, mas otimizar para leitura humana, leitura generativa da IA, que é baseada em linguagem, né? Então as publicações tendem a assumir cada vez mais o tom conversacional, porque a IA ela é algébrica, né? Então ela tem uma linearidade no seu pensamento, mas na hora de se expressar, a IA se expressa em linguagem humana, que é uma linguagem fluídica, que é uma linguagem de conversa. Então as publicações novas, quando são otimizadas para IA, elas tendem a ter um tom de conversa, com perguntas frequentes, com tópicos, com listas, negritos, isso tudo funciona muito bem para IA. Formato de conteúdo, texto longo e pouco estruturado, antigamente qualquer coisa funcionava, depois não, aí começou a vir as listas, tabelas e fax, agora formatos diversos, né? Então vídeo, áudio, microblog, carrossel,
LinkedIn, fóruns, isso tudo vai posicionando a tua marca e o teu conteúdo em cluster, vai formando nuvens de conteúdo e vai aumentando a tua autoridade. A experiência do usuário, antigamente não tinha muita preocupação com isso, nos últimos anos isso gerou grande preocupação e agora a experiência do usuário é prioridade máxima, ok? SEO não se resume mais ao Google. Os motores de buscas com IA também são agora importantes. Eles não são únicos, ou eles não venceram o Google, eles não superaram o Google, mas eles são importantes. E dentro dos próximos anos, cada vez mais o Google vai diminuir o seu alcance, ele não vai perder, mas vai diminuir, e os outros motores de busca vão aumentar. E também importante aqui, buscadores dentro das plataformas, né? Se você já reparou, quando você entra no YouTube lá, o botão de pesquisar, ou a caixa de pesquisa, ela é muito importante, ela é muito usada, né? Então ela tem dentro dela o próprio Google, né? Então o YouTube tem o seu Google próprio. O TikTok, a mesma coisa. O LinkedIn, a mesma coisa. O Twitter, a mesma coisa. Enfim, todos os canais, eles têm cada vez mais o seu buscador próprio. E esse buscador, ele é inteligente. Ok? Busca dentro dos marketplaces, mesma coisa. Os e-commerces, né? Os grandes marketplaces que centralizam o grande volume de transações no Brasil, 70%, 80% das transações de mercadoria online passam pela Amazon, pelo Mercado Livre, pela Magalu, Shopee, Google Shopping, Shein, Tamo e outras. E você tem ali os buscadores internos, inclusive você pode fazer anúncios dentro deles. E também, isso aqui é um outro fenômeno que voltou antigamente, lá nos anos 2005, 2010, era relevante, parou, mas voltou, que são os fóruns online. Isso já é febre nos Estados Unidos e está cada vez mais forte aqui no Brasil, que é você ter conteúdos indexados pelos fóruns. Fóruns, né? Então você tem lá pessoas com perguntas, com dúvidas, elas vão lá, fazem uma conta, criam lá uma pergunta. Eu estou em dúvida sobre qual é a diferença do chocolate preto para o chocolate branco. E aí as pessoas compartilham lá respostas, elas fazem reviews de receitas, elas têm uma interação, você pode responder o teu usuário e começa uma conversa em turnos, que é um fórum. Isso tudo está cada vez mais comum e isso indexa nos conteúdos da IA. Temos aqui alguns exemplos de fórum, o Quora, o Reddit, Adrenaline, Alter Space, HardMob e outros, ok? Eu acho que todos esses que eu trouxe aqui são americanos com já conteúdos em português. Mas em breve a gente vai ter aí fóruns também em brasileiros, né? Muito bem, uma frase importante aqui do Jeff Bezos: trate o Google como uma montanha. Você pode escalar a montanha, mas você não pode movê-la. O Google continua sendo muito relevante, mas até porque o Google está investindo em IA, ele tem o modo de IA, ele tem a IA de foto, a IA de vídeo, etc. Mas o Google, além disso, também tem outros buscadores que você precisa prestar atenção, ok? Os 3 novos pilares do SEO. O SEO de marca, que eu já falei, reforçar o poder de marca é uma regra de ouro. Cada vez mais o teu domínio que importa. O domínio da sua empresa é mais importante do que 1 ou 2 conteúdos virais. E aqui tem um fenômeno muito interessante do SEO invisível de antigamente para o SEO embaixador. Por que existe esse movimento, né, dos SEOs cada vez mais serem produtores de conteúdo para a própria empresa? E eles assumem um visual mais humanizado. Isso tudo tem um propósito e existe um porquê. Antigamente, o SEO invisível, ele bastava trabalhar nos bastidores e a máquina toda funcionava. Só que com a IA, existe também um outro fenômeno, que é a busca de conteúdo cada vez mais genuíno, mais real, mais humano, já que está tudo virando commodity. As IAs, elas criam imagens maravilhosas e perfeitas, elas são tão perfeitas que elas são fake. A gente percebe que foi feito por IA e parece que aquilo perde valor. A mesma coisa com o CEO, né? Hoje o CEO que encarna o papel de embaixador, ele cria conteúdo genuíno, relevante, humano, da própria empresa, da própria marca, se conecta com as pessoas de alguma forma, porque ele está se mostrando vulnerável, humano, com sentimentos, com cabelo mais ou menos penteado, né? Com colar, etc.
Isso tudo mostra que ele é um ser humano com a barba para fazer, e isso está virando cada vez mais moda, justamente porque CEOs, eles conseguem, ou profissionais de empresas de execução, né, aliás, de nível de diretoria, eles conseguem elevar a marca da própria empresa. Então, na verdade, eles trabalham como uma otimização de posicionamento da própria empresa na internet. Okay? Isso tudo gera confiança, gera conteúdo genuíno que conecta com as pessoas, e isso vai criando fontes confiáveis para a própria IA indexar o conteúdo. Então aqui é o exemplo típico do Mark Zuckerberg do Meta. Então o primeiro pilar é esse, o SEO de marca. O segundo pilar, estratégia de SEO com relações públicas, que são os backlinks. Existem formas de você buscar backlink, mas basicamente o backlink é um link externo que aponta para o teu site, para o teu domínio. Esse link pode ser uma notícia num portal, ele pode ser artigos num blog de um outro canal, ele pode ser menções menções de mídia, menções de relações públicas, menções de conteúdos que foram criados por outros produtores, e também a gente chama aqui de SEO parasita, né, que você também pode publicar conteúdos valiosos em plataformas externas de alta autoridade, como LinkedIn, Medium, Quora e Reddit, que amplia a indexação e o alcance do seu conteúdo. Então tá aqui, são táticas, tá, para construir backlinks de forma estratégica. Os guest posts, as menções em mídia e relações públicas digital e o SEO parasita. Existe também formas de você comprar conteúdos patrocinados em grandes portais. Né? Grandes portais aí vendem conteúdo pago, você como empresa entra em contato, compra, eu quero uma publicação de chocolate na CNN, que é um portal muito acessado aí de notícias que pega um público muito grande no Brasil inteiro. Então eu quero que eles façam uma reportagem sobre o cacau e mencione o meu e-commerce como uma opção ali de venda de chocolate puro, 70%. Eu entro em contato, então isso aqui é um PR digital, né? Eu entro em contato com a CNN, vou falar lá com os editores da CNN e peço para eles me fazerem uma proposta para a criação desse conteúdo. Eles vão fazer uma proposta, eu posso comprar esse conteúdo, eles vão criar uma reportagem, uma matéria com teor jornalístico e vão citar a minha empresa. Okay? Então existe essa prática, é muito boa, porque eu tenho um e-commerce, meu e-commerce tem uma autoridade de domínio, vamos supor de 0 a 100, eu tenho, sei lá, 50, e a CNN, por ser um portal de notícias, credibilidade, jornalismo, aquela coisa toda, tem uma autoridade de domínio 90. Se eles colocam uma publicação dentro do domínio deles e cita meu e-commerce, aquela autoridade de domínio 90, ela empresta um pouco dessa autoridade para o meu domínio, então aumenta o meu domínio, porque eu sou citado por uma fonte segura, e a IA também, os motores de busca de IA também vão perceber esse movimento e vão levar em consideração ainda mais o meu domínio. E aí eu posso cada vez mais ser uma fonte confiável, ok? Qualidade acima de quantidade. E aqui o terceiro pilar, conteúdo é rei, experiência é rainha. Isso aqui é um princípio do marketing. E para o SEO 2.0 ter sucesso, é preciso equilibrar a qualidade do conteúdo com a experiência do usuário, coisas que não podemos ignorar no SEO técnico. A experiência do usuário, a navegação suave e natural, o design no mobile first, né? Então primeiro tem que ser para celular, porque hoje o tráfego da internet ele é 70%, 80% mobile, e o carregamento ultra rápido do site, né? Seguindo os princípios aí do Google, um site lento, demorado, com link quebrado, com imagem quebrada, com vídeo que não carrega, com má formatação, sem certificado de segurança, é um site que não vai ser considerado uma fonte confiável. E aí ele vai, inclusive, entrar na blacklist, ele não vai ser relevante. Então a gente tem que buscar fazer sim o papel do SEO técnico. Beleza? Vamos agora para os motores de busca. Como criar conteúdo para indexação com IA? Acho que essa é a pergunta, né? Continua com o mesmo processo. A gente tem que mapear as dores do público-alvo, identificar as dores comuns das personas, organizar em tópicos. Então, reúne essas dores em tópicos relevantes com palavras-chave relacionadas, como verdadeiras nuvens, e aí criar o conteúdo, elaborar o conteúdo focado na palavra-chave, mas também abordando outras palavras-chave dentro do tópico. Isso aqui que é novo. Antigamente a gente diria que isso aqui não seria correto, não seria uma boa prática. Você ter 10 palavras-chave
chocolate meio amargo, chocolate branco, chocolate 70%. Não, vamos fazer um post para cada tópico, para cada palavra-chave. Agora não. O nosso tópico é diferentes receitas de chocolate. E aí dentro desse tópico eu vou falando do chocolate branco, do amargo, do meio amargo, do ao leite, e aí eu vou criando tudo dentro do mesmo post, vários palavras-chave lá dentro, porque eu tenho uma nuvem de palavras-chave. Aqui vai ter um exemplo prático, ó. O que não fazer em SEO? Cada imagem dessa é um blog post, né? Então vamos fazer, o meu tópico é o que não fazer em SEO. Esse é o assunto do meu blog. Aí antigamente o que eu faria? Eu iria desmembrar esse tema em diferentes posts. Então eu ia fazer um post só sobre backlinks, outro só sobre conteúdo 100% GPT, outro só sobre Java, outro só sobre pop-ups. Cada um desses tópicos seria um post. Isso era bom antigamente, agora não. Agora o correto é você ter um único conteúdo e dentro desse conteúdo, com bastante profundidade, você abordar os diferentes tópicos. Então, um único post com todos os tópicos embutidos nele. Aí eu estou falando sobre o que não fazer em SEO. Okay? Então, essa é a prática atual recomendada. Como otimizar para IA? Linguagem falada, natural. Publique conteúdos que possuam respostas curtas e objetivas. Isso aqui geralmente é usado até no início dos textos, porque como a IA busca resumos, ela vai buscar resumir com frases curtas e objetivas. Então, geralmente, o texto feito, otimizado para IA, ele responde perguntas com respostas curtas e objetivas logo no início. Usar o recurso de listas, tabelas, perguntas com respostas, bullet points, isso tudo continua como boa prática. Incluir um FAQ no final para conteúdos densos. Incluir tabelas e comparações sucintas também funciona muito bem para contraste. Além disso, tem uma técnica aqui que não está utilizada aqui, é você também ter o autor que escreve o post, também ter uma página só sobre o autor do post. Então, ao invés de, antigamente a gente usava autores escondidos, a gente nem se importava muito em dizer quem escreveu aquele conteúdo, hoje é mais importante, para gerar credibilidade, você ter o nome de quem escreveu e você criar uma página para falar um pouco sobre o currículo daquela pessoa que está escrevendo. Seja um jornalista, seja um analista de marketing, seja um profissional, um especialista. Cada autor, é uma boa prática ele ter uma página interna com o perfil desse autor, porque isso gera credibilidade para a publicação. Então você está falando que aquele conteúdo foi escrito por tal pessoa e aquela pessoa tem um perfil online, onde tem lá o histórico dela, o currículo dela, a formação dela, etc. Isso tudo gera credibilidade. E na parte técnica do site, otimizar o tempo de carregamento de página e reforçar a autoridade de domínio. Beleza. E tem uma questão técnica que eu não vou entrar nessa mini aula, que é o esquema markup, que é um protocolo de dados estruturados. Então, quem é do desenvolvimento web precisa estudar isso aqui e sempre que for criar conteúdo, a estrutura do site, a estrutura do blog, a estrutura do post, ela deve seguir o protocolo de dados estruturados do próprio Google, né, que também é conhecido como esquema markup. Okay? Aqui depois tem exemplo, né, tipos de conteúdo do esquema markup já populares para SEO. É um protocolo de dados estruturados. Isso aqui é bem técnico, mas quem é da área de desenvolvimento web vai saber fazer. São boas práticas de H1, H2, H3, margens, otimizações, carregamento de página, protocolos de carregamento, etc. Ok? Eu vou avançar aqui. Bom, as redes sociais também têm SEO próprio, né? Então, dentro do YouTube você tem um canal, um buscador, dentro do Instagram, do TikTok, etc. Então, é importante saber o que funciona para as redes sociais. E isso aqui é interessante, tá? Quando os usuários pesquisam nas redes sociais, eles, em geral, esperam receber uma resposta em vídeo para a pesquisa. Isso aqui é um grande fenômeno do TikTok. Nos Estados Unidos, que também está vindo para o Brasil, se eu pesquiso algo no TikTok, obviamente que eu espero receber uma resposta em vídeo. Então, por exemplo, eu boto lá no TikTok receitas de chocolate, receitas de bolo de chocolate. Eu não estou esperando que o TikTok me dê um resumo em texto ou em áudio. Eu quero que
O TikTok, por ser uma mídia um canal de mídia de vídeo, vai me trazer criadores que criaram conteúdo sobre aquilo em vídeo, e vídeos curtos, né? Então a rede social tem essa peculiaridade, que é o vídeo, a resposta em vídeo, né? Só que o vídeo, em geral, ele é muito mais trabalhoso de produzir, então ele exige mais técnica, tá? O SEO para YouTube também tem boas práticas, desde o título do vídeo, descrição, miniatura, isso tudo já existe boas práticas. SEO para Instagram, a mesma coisa, né? O nome do perfil de preferência com a palavra-chave, o nameplate, que é a linha em negrito do perfil, é o campo mais relevante no Instagram, a bio, hashtags, legendas, etc. SEO para TikTok é a mesma coisa, tem boas práticas já mapeadas. SEO para e-commerces, mesma coisa, também tem boas práticas. E claro, o e-commerce, quanto maior for a descrição, melhor para o produto, né? Descrições ricas. E se tiver imagens e vídeos, melhor ainda. E se tiver imagens e vídeos de alta qualidade, melhor ainda. E por fim, chegando aqui no final, construindo autoridade, a diferença de especialista versus autoridade. Lembrando que a IA valoriza autoridade e não necessariamente especialização. Se você é um especialista, você tem um conhecimento profundo. Beleza, você é um especialista. Você realmente tem muito conhecimento sobre aquilo. Agora, isso não te faz ser uma autoridade. Nem você pessoalmente, nem você dentro da internet. Para você ser uma autoridade, você precisa ser um especialista, mas também precisa ter influência e visibilidade. Okay? Então, como é que a gente constrói autoridade com esse SEO 2.0? Então, aqui está um exemplo. Utilize o mesmo conteúdo denso, escrito. Essa é uma boa prática, né? Você primeiro tem um conteúdo escrito, grande, denso, profundo, bem feito, escrito por especialista. Depois, você vai desmembrar ele em diferentes formatos. E os formatos precisam respeitar as regras da plataforma. Se eu quero publicar no Twitter receita de chocolate, eu vou ter que publicar respeitando o limite de caracteres. O LinkedIn funciona muito bem carrossel de slides. O YouTube, eu vou trabalhar com vídeos longos, de 10 a 15 minutos. Já está comprovado estatisticamente que os vídeos em torno de 14 minutos, pelo menos no Brasil, é os que têm maior taxa de retenção. É como se o YouTube dissesse, olha, estatisticamente, a maioria das pessoas, quando vão ver um vídeo no YouTube, elas ficam até o fim se o teu vídeo estiver em torno de 15 minutos. Se tiver muito mais de 15 minutos, as pessoas tendem a sair dele, por volta dos 10, 12 minutos. E se o teu vídeo tiver pouco conteúdo, também tendem a não repetir, não ir atrás. Existe aí uma duração ideal de um vídeo dentro do YouTube. Mas se eu quero trabalhar com vídeos curtos, eu vou trabalhar com shorts, eu vou trabalhar com TikTok, que são bem mais dinâmicos, muda muito rápido a câmera, bota a legenda, etc. Os fóruns, né, que são justamente postagens que abrem discussões polêmicas e opiniões. O próprio Instagram e Facebook, temos aí postagens curtas no formato texto, carrossel, imagem e vídeo. O Spotify, canais de áudio, é interessante trabalhar com áudio, né, formato de áudio. E por fim, canal de recortes no YouTube, TikTok, feed do Instagram, eu posso trabalhar com Reels, que o alcance é viral, né? O que mais tem alcance hoje são vídeos curtos. Topo de funil com uma nomenclatura aberta, com assuntos mais genéricos, são os vídeos mais acessados, ou vídeos de humor, de piada, que geralmente é difícil de trabalhar com empresas, né? Então você não vai trabalhar com doses de humor para empresas, exceto Burger King, exceto algumas empresas aí que trabalham já nesse segmento. Mesma coisa especialistas, né? Vamos fazer o marketing digital de um médico. Eu não vou pedir para ele fazer dancinha, que é ridículo. Eu não vou pedir para ele contar piada no Instagram. Exceto se o médico for muito carismático, se ele tem habilidade de oral, oratória, assim, se ele é muito original, aí tudo bem. Aí ele é meio que um personagem, né? Tem aí alguns advogados famosos que eles são muito bonachão, eles são engraçados no falar. Tudo bem, aí a pessoa tem isso, ela tem esse carisma para usar humor, essa coisa toda. Mas, em geral, quando a gente trabalha com profissionais especialistas, quando a gente trabalha com
marketing digital para empresas, a gente vai sempre buscar um conteúdo mais educativo, um conteúdo que é interessante, que vai falar de dores do público-alvo. Beleza? E por fim aqui algumas ferramentas de SEO que continuam muito válidas. Temos o SEMrush, o Ahrefs, o Rankability, o Screaming Frog de auditorias de site, tendências, o Google Trends, o SEMrush Trends, otimização de conteúdo, tem o SEO para e-commerce, SEO para redes sociais, SEO para IA. Conclusão. O SEO 2.0 representa uma mudança significativa. Principais pontos a lembrar: a qualidade do conteúdo é mais importante do que nunca. A otimização deve ser feita para múltiplas plataformas, não apenas para o Google. A autoridade de marca e a experiência do usuário são fatores cruciais. E é preciso adaptar o conteúdo às tecnologias de leitura humanizada da própria IA. Beleza? Por fim, aqui tem até um checklist de SEO que traz aí várias perguntas para serem respondidas para ver se você está trabalhando corretamente o SEO. Beleza? Eu vou parar por aqui então essa mini aula e temos aí então boas práticas de SEO para inteligência artificial.